Olá, amigo produtor cooperado da Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce. Eu me chamo Lucas Fonseca, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e hoje sou consultor técnico na área de bovinocultura de leite da Labor Rural, empresa que fica sediada na cidade de Viçosa, Minas Gerais, na zona da Mata Mineira. E vamos conversar um pouco neste primeiro módulo do nosso treinamento sobre a importância da produção de volumosos em sua propriedade, para conscientizar sobre essa importância de por que realmente produzir um alimento volumoso, para suprir determinadas épocas do ano onde esse alimento está em falta, em geral nas propriedades leiteiras do nosso país. Então, por que a gente precisa de produzir alimentos volumosos, para suprir a demanda do nosso rebanho? Em geral, o cenário que a gente tem em nosso país ainda, é retratado por essa imagem, que é o famoso boi sanfona, onde esse boi, na época das águas, no verão, onde a gente tem uma quantidade hídrica, um índice pluviométrico favorável, em geral, nos meses aí a partir de outubro, finalizando o período chuvoso aí em março, abril, em algumas regiões, esse boi vai engordar, vai ganhar peso, a sua vaca ela vai aumentar a produção, em geral, ela vai conseguir emprenhar nessa época. E na época do inverno, quando chegamos em meados de maio, junho, julho, esse boi ou essa vaca começa a perder peso, abaixa a produção de leite, e isso acontece, por muito ligado ao fator alimentação do rebanho, que principalmente tem como base os alimentos volumosos, ok? Então, em média, existe uma sazonalidade muito grande na produção, tanto de carne quanto de leite, em comparação aos períodos de verão com os períodos de inverno, os meses de inverno contra os períodos de verão, certo? E para comprovar em dados essa sazonalidade, essa diferença de produção entre o período de verão e o período de inverno, nós temos aqui dados do Projeto Educampo em parceria com a Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce, de 15 propriedades participantes do Projeto Educampo desde 2013, de janeiro de 2013 até o ano de 2020, até julho de 2020. E aí trouxemos a média produtiva, a produtividade, a produção por dia, o volume diário produzido em litros, nessas propriedades nos diferentes meses do ano. Então, pegamos a média dos 7 anos, do mês de janeiro, de fevereiro até dezembro, para a gente ver como que comportou essa produção ao passar desse período de verão para o inverno. Então, podemos ver, no mês de fevereiro, na média, foi produzido 650 litros por dia, dessas 15 propriedades que participam do Projeto Educampo. E quando a gente avalia os meses de inverno, que a gente destacou o mês de agosto, essa produção saiu de 650 litros em fevereiro para 537 litros em agosto, uma queda aí de quase 120 litros de leite por dia, que representa significativamente o volume, uma queda no volume produzido na média desses produtores. Muito determinante para essa queda é a qualidade do volumoso produzido para alimentar o rebanho, ou qual volumoso é produzido para a alimentação do rebanho nesse período de estresse, de déficit hídrico, onde as pastagens não estão produzindo um volumoso de qualidade. Então, podemos notar que houve uma grande queda no volume produzido, e quando a gente avalia o preço pago para o produtor, em fevereiro foi R$ 1,33, um preço baixo perante a média dos anos. E quando a gente avalia o mês de agosto, ficou na casa dos 1,56. Então, olha o tamanho da sazonalidade de produção, em termos de volume produzido por dia, e o tamanho da sazonalidade de preços, onde o volume do produtor caiu e o preço aumentou. Então, pense comigo se você estivesse, meu amigo produtor,
com um volume mais alto no inverno. Sei que é difícil manter o mesmo volume do inverno, no verão no inverno, mas vamos imaginar que essa queda fosse menos abrupta, menos acentuada do que está sendo na prática. Com certeza, por ter um preço mais elevado na média na época do inverno, a renda bruta, né, das propriedades leiteiras teria um aumento significativo, tá certo? Então, mais um ponto que é extremamente importante da gente conseguir produzir um volumoso de qualidade, né? Para a gente alimentar bem o nosso gado, ter uma boa nutrição do rebanho e não deixar, né, realmente esse volume de leite cair. E a gente vê, né, por um outro gráfico que também nós trouxemos, de acordo com os dados do Educampo, que é o volume de leite produzido por vaca em lactação, a produtividade por vaca. E aí a gente vê que no mês de fevereiro, essas 15 propriedades alcançaram uma produtividade média por vaca de 12,2 litros. E no mês de agosto, essa produtividade por vaca caiu para 10,7 litros. Então, uma diferença de 1,5 litro por vaca de lactação por dia. Na média, essas propriedades tinham 50 vacas no rebanho. Então, isso significa que houve uma queda de volume muito grande por conta dessa redução de média. E essa redução de média, em geral, ela acontece por conta dessa sazonalidade de produção de volumoso. O gado não tem um alimento de qualidade para se alimentar na época do inverno, na média, na região do Vale do Rio Doce. E aí, meu amigo produtor, a gente quer virar esse cenário. Nós queremos tentar produzir um alimento de boa qualidade na época do inverno, para que a gente utilize sim a pastagem no verão, onde ela vai ter um ótimo potencial produtivo, e no inverno a gente tem uma forrageira, um volumoso de boa qualidade para alimentar o rebanho. Tá joia? E aí, pessoal, nós temos várias opções, né? Nós temos muitas opções de volumosos a serem trabalhados hoje, né? Temos as pastagens, né? Onde a ideia principal é focar a pastagem na época das águas, a não ser que tenha alguns casos que a gente consiga trabalhar com pastagem irrigada no inverno, mas não é um número grande de produtores que tem essa oportunidade, tá certo? Então, o foco das pastagens, a gente trabalha ela no verão, né? Onde a gente vai conseguir uma boa produção, um bom volume produtivo e uma boa qualidade da forrageira ofertada, né? Então, aí temos dentro das pastagens as braquiárias, né? Braquiarão, a braquiarinha, a decumbens, né? E a brisanta. Temos os pânicos, né, da família dos pânicos. Nós temos o mombaça, temos o colonião, que é muito comum na região, mas principalmente o mombaça. Temos os sínodos, né, grama estrela, o tifton, o gigs, né, o porticross, né? Então temos uma variedade de pastagens, onde o nosso foco é sempre trabalhar com essas pastagens na época do verão, onde ela vai estar no máximo do seu potencial produtivo, ok? E para o inverno nós temos várias opções também. Temos as capineiras, então dentro das capineiras de capim-elefante, nós temos aí capim-elefante napier, temos o camerum e temos agora o capiaçu, que é uma ótima opção como fonte de volumoso para a época do inverno, onde a gente trabalha fazendo a silagem desse capiaçu. Tá joia? E a gente vai comentar bastante sobre ele de agora em diante. Mas temos também a cana-de-açúcar, que tem vários pontos positivos, temos também negativos do seu uso, mas é um volumoso muito importante para a pecuária em geral, né, muito utilizado. Temos também o sorgo, né, que em geral a gente faz a silagem, né, a silagem da planta do sorgo para ser fornecida durante o inverno. E temos também o milho. E esses dois últimos são volumosos mais nobres, né, que a gente em geral tem um maior custo de produção, um risco um pouco mais elevado para a produção desses dois alimentos, a gente vai comentar nos próximos módulos, mas são opções muito boas quando a gente consegue trabalhar bem essa produção, ok? Nós vamos comentar bastante sobre elas também no próximo módulo. Visto isso,
pessoal, nós temos que avaliar várias características da propriedade antes de determinar qual forrageiro utilizar para a alimentação do nosso rebanho. Algumas das principais características, né, a gente trouxe para estar debatendo, para estar discutindo, mas a primeira que eu trouxe é a área disponível da propriedade. Então, não adianta eu trabalhar com uma forrageira de baixa produção por área se eu preciso alimentar um grande número de animais e eu não tenho área disponível para a produção dessa forrageira. Então, para uma propriedade com áreas menores, eu preciso de intensificar o sistema buscando produtividades mais altas e buscar, né, então, forrageiras que me dê mais massa por hectare, me dê uma produção mais alta de biomassa, né, de forragem por hectare. Então, a área é um dos principais pontos que a gente deve observar em hectares alqueires, né? A genética do rebanho também é fundamental, né? Não adianta eu dar fornecer uma silagem de milho, né, um alimento muito nobre, para animais de baixa genética, que não vão me responder a produção em leite, esse fornecimento em leite, né? Eu vou estar trabalhando com um alimento que onera o meu custo de produção e que as minhas vacas não vão responder a esse alimento, ok? Então, a genética do meu rebanho é fundamental para escolher um ou outro alimento também, ok? A gente vai estar debatendo mais à frente. O clima da região é fundamental. Então, quando eu falo em clima, a gente está falando em temperatura, em pluviosidade, em altitude, né? Então, condições edafoclimáticas e ambientais. A quantidade de animais no rebanho, também relacionado à área, né? Então, se eu tenho um rebanho muito grande e uma área pequena, eu preciso produzir muito volumoso na minha área que é um pouco limitada, ok? Então, preciso buscar forrageiras com uma produção mais elevada por hectare ou por alqueire. O tipo de solo também é fundamental, né? Em geral, nós temos solos bastante férteis na região do Vale do Rio Doce, então esse talvez não seja um grande limitante, tá? O tipo de solo, a fertilidade, né? A questão de granulometria, se é um solo mais argiloso, se é um solo mais arenoso, ok? Também são pontos chaves para o sucesso na produção de volumosos. A topografia, né? Esse muito relacionado à mecanização. Então, se eu tenho uma forrageira que eu necessito uma mecanização mais alta, maior, a topografia, né, me limita muito. Se eu tenho uma topografia mais desfavorável, né, mais ondulada, muitas das vezes eu não consigo trabalhar com máquinas nessa área. Então, também é um limitante. Então, a gente deve também avaliar a topografia da propriedade. E a oportunidade de irrigação também é um outro ponto muito importante. Se a gente tem água disponível, né, e o produtor tem um capital para investir no sistema de irrigação para elevar a produtividade dessa forrageira, também é um ponto interessante da gente estar optando por uma ou outra na hora da implantação. Ok? Então, são 7 pontos que a gente sempre deve observar antes de tomar a decisão de implantar uma capineira, de implantar um canavial, ou de implantar uma roça de sorgo ou de milho na propriedade. Nós devemos avaliar junto a um técnico capacitado para tomar essa decisão em cima desses pontos principais, ok? Existem outros, né? Mas esses aqui são os principais. Tá joia, pessoal? Então, nesse primeiro módulo, era isso que a gente trouxe, né, para estar debatendo com vocês. Vamos ter outros mais adiante, onde nós vamos estar debatendo mais a fundo, conversando mais a fundo sobre as características de cada forrageira. Então, conto com a presença de vocês, conto com a audiência de vocês para o próximo módulo. Até a próxima!